Nós aqui como Ministério de Adolescentes, nós estamos numa minissérie, tá? Quem lembra qual é a minissérie? Quem lembra? Heróis da Fé, que em inglês fica Heroes, não sei falar o resto. Quem arrisca dar um berro aí, como fica em inglês? Entendi nada. E também em espanhol fica... Também não consigo ouvir, mas agora todo mundo vai se calar porque o Gustavo vai falar como fica Heróis da Fé em persa. Não sabe. Rogerinho, como fica Heróis da Fé em linguagem de sinais? Uma salva de palmas, Rogerinho. Heróis da Fé. A Raquel, culto passado, pregou uma introdução sobre os heróis da fé. E se você pegar, pega a sua Bíblia aí. Quem trouxe a sua Bíblia? Levanta a mão, levanta a Bíblia aí, né, no caso. Levanta a Bíblia bem alto, sim, repete comigo. Esse livro tem poder para transformar a minha vida. E agora abre a Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Deu certo, Salomão? Obrigado. Hebreus capítulo 11, você vai ver que tem uma galeria de heróis da fé. Vou pedir a ajuda de vocês para fazer silêncio, tá? Respeitem os nossos voluntários de colete, eles são autoridades aqui para pedir o silêncio de vocês e a colaboração de vocês, amém? Lá em Hebreus, no capítulo 11, você vai ver uma galeria de heróis da fé. E é interessante porque a Bíblia ela é tão completa que ela cita vários heróis da fé. Vários heróis que você talvez nem lembre que existe na Bíblia. Por exemplo, a palavra de Deus vai falar lá, um dos heróis da fé é Enoque. Eu lembro um dia que a gente estava tendo essa série de mensagens no Ministério de Pré-Adolescente, e a gente ia discorrer todos os heróis da fé. E caiu para mim fazer uma pregação sobre Enoque. Só que se você for lá para Gênesis e ler a passagem sobre Enoque, você vai ver que são uma ou duas linhas do que Enoque significou na Bíblia. Enoque foi um homem tão crente, mas tão crente, que ele foi arrebatado, que o Senhor tomou ele para si. Não precisou passar pela morte, de tão amigo do Senhor que ele era. Os heróis da fé são detalhados como pessoas que talvez é um degrau acima do cristão ali. Aquele cara que era muito crente. Eu não sei se você conhece alguém que é muito crente. Eu conheço o Gustavo. Ele é um cara muito crente. Eu chamo ele de Gustavo GPT às vezes. Porque antes mesmo de eu perguntar algo para o chat GPT, o Gustavo já sabe. Já sabe capítulos, já sabe versículos, aonde está tal versículo. Inclusive, quando eu estava preparando esse sermão, eu citei algumas coisas que eu ia falar, e ele não me repreendeu, mas complementou falando que o personagem que a gente ia falar que fez muitas outras coisas. E esses heróis da fé são... Cara, pensa na calçada da fama lá. São os caras que agradaram o Senhor. Eu não sei se você é uma pessoa que busca agradar o Senhor, mas essa devia ser a sua oração todos os dias. Senhor, que a minha vida agrade o Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai falar assim: ora, a fé é a
confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Essa é a definição de fé. A confiança daquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. E se você parar para ler, você vai ver o que cada um dos heróis da fé fizeram. E eu queria discorrer aqui sobre um dos heróis que para mim é o meu preferido. Você que já está aberto em Hebreus 11, vai lá para o versículo 24. A palavra de Deus vai falar assim. Cadê? Aqui. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinham em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo de ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é insensível. Versículo 28. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca, e quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Queria pedir, se o pessoal do som conseguisse diminuir um pouquinho só o retorno aqui, que eu acho que eu estou ficando meio surdo. Gente, Moisés, eu não sei vocês, mas para mim é um personagem extremamente diferente na palavra de Deus. E o título dessa mensagem, para você que está anotando, talvez você trouxe um caderninho, talvez você, enfim, esteja anotando em algum lugar. O título da mensagem de hoje é O Bordão de Moisés. O bordão de Moisés. Quando a fé se torna ação. Repete comigo, o bordão de Moisés. Quando a fé se torna ação. Jesus. Moisés, ele é destacado como um líder que fez coisas radicais em um período extremamente complicado. O povo de Israel era feito como escravo pelos egípcios e ele era filho considerado filho de um faraó. E ele abdicou desse cargo, digamos assim, que na teoria ele teria muitas regalias sobre um reino, e preferiu andar com as pessoas que ele considerava o seu povo, até mesmo ficar sofrendo com eles, até mesmo passar fome junto com eles. Só que tem um porém. Moisés, ele foi chamado para fazer algo radical. E hoje a gente vai refletir sobre como Moisés usou o seu bordão. O que é um bordão? É um cajado. E como ele usou o seu cajado como símbolo de fé e obediência. Cada vez que Moisés levantava o seu cajado, demonstrava uma confiança total em Deus. E esse mesmo bordão, esse mesmo cajado, ele nos ensina lições poderosas na nossa caminhada cristã. E eu separei aqui algumas ações que Moisés fez com o seu cajado, que representaram a sua fé em Deus e como ele foi honrado diante disso. Vocês estão comigo, gente? Manda um amém aí, então. Meu Deus. Quem está com sono aí, levanta a mão. Quem vai ver
o carro da Red Bull amanhã. Né? Para isso vocês estão animados, né? Para silêncio. O primeiro sinal que Moisés mostra para a gente, se você está anotando, presta atenção, é o sinal de autoridade e fé. Repete comigo, o sinal, mais alto, o sinal de autoridade e fé. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, vai dizer assim, pode acompanhar na tela ali comigo. Lançou o cajado no chão e ele se transformou em uma cobra. E Moisés fugiu dela. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou, e ela se transformou novamente em um cajado. O que está acontecendo aqui? Moisés está no auge do seu chamado de Deus. Ele está ali confuso, falando, Senhor, o que o Senhor quer de mim, não sei o quê. E tinha um cajado no meio da história, que é o bordão de Moisés. E o Senhor fala, ó, pega esse cajado e joga no chão. Quando Moisés pega e faz isso, esse cajado instantaneamente se transforma numa cobra. Parece loucura, mas está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, aconteceu. Eu não sei se você tem medo de cobra. Eu tenho medo, mas eu nunca vi uma cobra. Então, eu tenho medo porque eu não conheço essa cobra. A Bíblia vai falar que Moisés se apavora diante dessa cobra e foge da cobra. E o Senhor fala, estende sua mão de novo, pegue ela pela cauda, que ela se transformará num cajado de novo. E é isso que acontece. Ele pega pela cauda e vira um cajado de novo. O que o Senhor tem para falar nisso nas nossas vidas? O que tem a ver um cara pegar um cajado, transformar em cobra, depois não transformar em cobra? Quando Deus chama Moisés para liderar o povo de Israel, ele usa o bordão dele, o cajado dele, como um instrumento de autoridade e poder. Quando Moisés joga o cajado no chão e vê ele se transformando em uma cobra, Deus estava mostrando para Moisés que ele tinha o poder sobre a natureza e sobre qualquer coisa que Moisés enfrentasse na sua caminhada. E quando o cajado, que era apenas ali um bastão, um pedaço de madeira, se torna um símbolo de autoridade divina, Moisés mostra que ele não estava indo pelo seu próprio poder, mas sim na força de Deus. Então, quando Moisés está andando com o seu cajado, ele relembra que o poder que ele tinha não vinha dele, e sim da presença de Deus. Se você pegar um dos autores, um teólogo e autor, o A.W. Tozer, vai falar de um conceito que é obedecer a Deus sem reservas. E é isso que Moisés está fazendo nesse momento. Ele menciona o exemplo de Moisés como alguém que, ao ser chamado por Deus, precisa aprender a abandonar a confiança em seus próprios recursos. Eu não sei se você já passou por algo que te desafiou a viver pelo Senhor. A fé é exatamente isso. É quando nós vivemos pelo Senhor. E Moisés, quando pega aquele cajado e joga no chão, vira uma cobra, ele fala, realmente esse Deus pode fazer grandes coisas na minha vida e nas nossas vidas. E uma lição que a gente aprende com isso tudo: Deus, ele pode usar o que parece comum e simples em nossas vidas para mostrar o poder de Deus. Eu não sei se você já fez uma oração simples e sentiu e viu o agir de Deus de uma maneira sobrenatural.
Mas quando Moisés ele está ali com o seu cajado e ele vê que até aquilo o Senhor controla, ele está mostrando que até com um pedaço de vara, um pedaço de pau ali, ele consegue fazer algo sobrenatural. O que vocês têm nas mãos pode ser usado por Deus de uma maneira poderosa na vida das pessoas. E às vezes você pode achar que não tem nada de especial para oferecer. Mas Deus ele pode pegar o que é simples na sua vida e fazer algo extraordinário através dela. Quem está comigo aí? Um dia eu fui num congresso e um pastor estava contando, um pastor lá da Suíça, estava contando a história de uma menina que sofria bullying na escola. O pastor Michel já contou essa história algumas vezes, acredito que o pastor Tarek também. Essa menina sofria bullying e ela era crente e ela foi desafiada por Deus a orar pelos 10. Cara, eu ia falar, enfim, pelas 10 pessoas mais terríveis na escola, digamos assim. Não sei se você já tem alguém em mente quando pensa na sua escola. Se você não tem, talvez você esteja nessa lista dos 10, tá? Só para te informar. Mas essa menina sofria bullying e Deus falou, ó, você vai orar pelas 10 pessoas, pelas 10 piores pessoas dessa escola. E essa menina começa a questionar o Senhor porque ela era motivo de chacota na escola inteira por causa dessas pessoas. E ela começou a orar, ela pegou ali, nomeou os 10, pegou o primeiro, que era o pior de todos, falando, Deus, vai ser por esse. E esse cara veio atormentar ela, depois que ele atormentou ela, ela falou, Deus, que o Senhor possa estar se manifestando na vida desse menino. E ela vai contar que esse menino estava de boa na escola e ele começou a ter dor de barriga, assim, níveis absurdos. E ele foi para o banheiro e começou a vomitar no banheiro. E a dor não passava, e o enjoo não passava, era algo instantâneo assim. E ele começou a orar, falando, Deus, se você realmente existe, faz essa dor de barriga parar. E essa dor de barriga parou. A menina vai contar que esse menino chega para ela e fala, ele já sabia que ela era crente, o pior menino da escola chega para ela e fala, eu não sei o que você vê nesse Deus, eu não sei como Deus fala com você, mas eu preciso saber mais dele. E aquele primeiro valentão da escola se converte, através de uma oração em tempo de secreto dela. E ela começa a falar de Jesus para aquele menino começa a frequentar a igreja, e a menina mostra o seu plano de conversão para ela. Ó, eu tenho um plano de orar por 10 pessoas aqui, você era o primeiro da lista, e a gente já riscou o seu nome. Então eles começam a orar juntos pelo segundo da lista. Quando o pastor contou essa história, ele já estava no 8º nome da lista. Hoje, obviamente, eu acho que o poder de Deus já alcançou, se não aquelas 10 listas, acredito que até a escola inteira. Porque ao pegar aqueles meninos que não queriam nada com nada na escola, e eles se renderem a Cristo, foi algo que mexeu com a escola de maneira sobrenatural. E aquela menina era uma menina que não era popular, não era bem vista pelas pessoas, não tinha nada que agradasse as pessoas populares. Ela era apenas uma menina cristã que decidiu orar pela sua escola. E talvez seja apenas isso que você tem na sua mão. Talvez você seja apenas uma pessoa
cristã que precisa orar pela sua escola, precisa orar pela sua família, precisa orar pela sua, sei lá, não sei qual é o seu ciclo, seu campo missionário. Eu comecei a orar pela minha família. E eu orei pelo meu irmão por muito tempo. Meu irmão do meio. E ele era assim, a personificação de um baladeiro, festeiro, que não queria nada com nada. Já fui buscar ele em hospital. Já fui buscar ele em uma chácara no meio do mato perdido. Já fui buscar ele em delegacia. Até que um dia eu cheguei para ele e falei: meu irmão, qual que vai ser o próximo lugar que eu vou te buscar? Aí ele, sem jeito, não falou nada. E eu já estava com uma autoridade assim, de Deus. Falei: cara, se você não parar, o próximo lugar que eu vou te buscar vai ser no necrotério. E vai ser para te enterrar. Não sei porque eu falei isso naquela hora. Ficou um climão no carro assim. Mas eu sei que ele sentiu algo diferente. Porque desde aquele dia ele nunca mais foi numa festa. Nunca mais foi numa balada. E muito pelo contrário. Já é o terceiro ou quarto carnaval que ele passa aqui na conferência de carnaval. E assim, quando o Senhor tem um plano, Ele pode usar você de uma maneira que você nem imagina que você possa ser usado. Eu não fazia ideia de que o meu irmão um dia poderia aceitar Jesus. Mas quando eu vi ele com mãos levantadas num culto, orando, pedindo perdão por tudo que ele já fez, eu falei: Senhor, o Senhor realmente opera milagres. Porque o que eu achava que era impossível, o Senhor conseguiu fazer totalmente possível. E o que você tem nas suas mãos que pode ser usado por Deus? Talvez você seja um músico, um artista. Quais são os seus dons que você pode usar para engrandecer o Senhor? Eu estava de férias há 2 semanas atrás. Era madrugada, eu estava assistindo série. E um menino aqui da igreja me mandou um áudio de vários minutos. Na verdade, ele queria me ligar. Falei: mano, manda áudio. Quem que liga hoje em dia, né? Manda áudio. Aí ele mandou muitos áudios de muitos minutos. E ele começou a contar uma experiência que ele viveu com o Senhor naquele dia. Falando: Zé, eu não sei o que está acontecendo, cara, mas eu vivi algo tão real com Jesus, que eu quero abdicar da minha fama. Eu quero abrir mão de tudo que eu tenho feito que não é de Deus e me dedicar ao Senhor. Falei: quem é você? Fui no Instagram do menino. O bicho tem lá quase 500 mil seguidores. Hoje em dia a fama é dita pelos seguidores do Instagram, né? E ele ouviu o áudio, terminou o áudio, né? Ele estava gravando outro. Aí eu fui na página do Instagram dele, vi tudo que ele fazia. Ele era um baita de um artista. E voltei para o áudio que em seguida ele mandou. E ele falou: Zé, eu não sei como eu posso ajudar. E eu, cara, eu acho que eu quero ser missionário. E cara, eu quero falar para minha cultura, porque ele tem descendência japonesa. Eu quero falar com a minha cultura. E eu não sei, cara, eu quero viver para Jesus. Eu quero que todo mundo viva o que eu estou vivendo. Eu falei: amém. 2 da manhã aqui, eu pausando a minha série aqui para te ouvir, de férias. Peguei o celular e comecei a falar com ele. E esse menino, se você ver as redes sociais dele, começou a ficar
cheia de Jesus. Cheia de Jesus. Jesus começou a se fazer real na página de Instagram, de outras redes sociais que ele tem, do TikTok. E ele começou a falar sem medo de quem era Jesus. Eu, no auge da minha experiência como influencer digital, que eu sou um influencer, tá? Mas eu não sou muito engajado ainda. Quando eu estava fazendo as minhas pesquisas de como, engajar com os meus vídeos devocionais, eu vi que uma das principais estratégias para você engajar, ou melhor, o que fazia você não engajar, era colocar a hashtag Jesus. Pelo menos foi o que me falaram. E eu ouvi algumas pessoas falando isso. Se você coloca Jesus ou Bíblia, automaticamente o algoritmo não entrega muito, porque não sei se é verdade. Mas eu falei, quer saber? Eu vou pôr Jesus em todas as minhas hashtags aqui. Porque se alguma pessoa lê Jesus e saltar aos olhos dele uma presença sobrenatural, já vai ser mais do que suficiente. Eu não sei o que você tem nas suas mãos, o que você almeja para a sua vida, que talvez o Senhor está falando, cara, você pode usar isso para falar de mim. Só volte o seu coração ao meu, que eu vou te mostrar como você pode fazer. O Senhor, Ele espera uma mudança radical das nossas vidas. Ela pode ser demorada, talvez você tenha que se acostumar, tudo bem. Mas demonstre mudança todos os dias. Carregue a sua cruz todos os dias, porque Jesus está todos os dias olhando para a terra em busca de uma adoração pura e verdadeira. E ela pode estar aqui nesse templo, pode estar fora daqui dessa igreja, mas a verdade é que ela pode ser vindo do seu coração. E é isso que o Senhor quer da sua vida. O que o Senhor quer de verdade é que a sua vida acompanhe um sinal de autoridade e fé. Amém? Vocês estão comigo? Então fala amém, então. A segunda coisa que Moisés nos ensina é que nós precisamos ter fé para enfrentar o impossível. Repete comigo, fé para enfrentar o impossível. No mesmo livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 16, a palavra de Deus vai falar assim: erga sua mão sobre o mar e divida-o para que os israelitas possam atravessar pelo mar em terra seca. Todo mundo, quando lembra de Moisés, lembra dele abrir o mar vermelho. É até novela, é filme, é série sobre isso. E realmente isso aconteceu. Moisés, amando de Deus, fala: erga suas mãos, erga os seus braços junto com o seu cajado e ordene que o mar se abra. E o Moisés, sem duvidar do que o Senhor podia fazer através da vida dele, faz isso e o mar se abre. E eu fico imaginando os israelitas atrás dele, tipo, ok, né? O mar se abriu, bora passar. Por que acontece? Moisés resgata o povo de Israel da escravidão, estão fugindo com ele pelo exército, a coluna de fogo e a nuvem durante a noite está guiando eles, até que chega um ponto crucial,
onde tem um mar na frente deles, que eles falam: perdemos. Agora os egípcios vão achar a gente. E Moisés, na autoridade de Deus, abre aquele mar e todos passam por ele. O que Moisés está nos ensinando com isso? Quando os israelitas eles estavam encurralados diante daquele mar que era gigante, Deus ele realmente fala para Moisés levantar o seu bordão. E quando isso acontece, Deus não está só falando para ser algo literal, mas sim para que Moisés exerça a sua fé para enfrentar o impossível. E a visão de Moisés levantando o seu cajado não era apenas um ato de obediência, mas é algo de completamente dependência do Senhor. Ele estava confiando em Deus de maneira tão superior, tão algo que era inegável para ele, que Deus fez realmente o impossível acontecer. A fé de Moisés, ela não era baseada no que ele podia ver ou entender, mas na certeza que Deus estava no controle. Eu não sei o que a sua vida remete hoje. Quando falam de você, o que as pessoas pensam? Cara, fulano, ele é insuportável. Ah, ciclano é, assim, um fofoqueiro. Ah, Beltrano só sabe falar besteira. O que você tem representado para as pessoas? Moisés, até então, era uma pessoa que peitou o faraó do Egito e estava sendo usado por Deus até aquele momento, onde ele viu o impossível acontecer na frente dele. Eu não sei qual é o seu impossível que você tem na sua vida. Eu não sei qual é o impossível que o Senhor está mostrando para você. Mas se você parar para pensar, um homem com um pedaço de madeira e muita fé em Deus, conseguiu abrir um mar inteiro para que um povo, que era centenas de pessoas, passassem por entre eles e chegasse do outro lado com os pés secos. A Bíblia vai falar que foi como se eles passassem em terra seca, porque o mar inteiro estava aberto para aqueles israelitas passarem. Qual é o impossível na sua vida que você quer ver se tornar possível para o Senhor? A palavra de Deus, a Bíblia, ela vai dizer várias coisas que são impossíveis, que acontecem até de maneiras fáceis nas nossas vidas e nas vidas das pessoas. Um exemplo é o apóstolo Pedro, que foi chamado para andar sobre as águas. O que era algo sobrenatural se tornou algo tão real que aquele homem conseguiu caminhar sobre as águas. Gente, deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés, que fez Pedro andar sobre as águas, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, o mesmo Deus que operou todos esses milagres, quer operar um milagre na sua vida. O mesmo Deus é o mesmo Deus que nós oramos. O mesmo Deus que fez tudo isso é o mesmo Deus que está aqui, querendo fazer algo diferente na sua vida. Só que, às vezes, você que está aqui, tem uma escolha muito difícil a fazer. Maria, quando vê Jesus ressuscitar, e ela sai correndo em direção aos seus discípulos, falando: gente,
Jesus ressuscitou. E a Bíblia vai contar que João, sem antes precisar que ela repetisse, sai correndo em direção à tumba de Jesus. E ele sai correndo, e sai correndo, e ele chega na tumba de Jesus e para na porta e fica olhando aquilo sem entender nada. E logo em seguida está o apóstolo Pedro correndo atrás dele, e quando ele chega na tumba de Jesus, ele entra na tumba de Jesus e começa a tocar, começa a procurar Jesus. Talvez na sua vida você está sendo João. Você está correndo em direção ao milagre. Você está correndo em direção à vontade do Senhor. E você está parando na porta. Você está vendo as coisas de longe. Sendo que na verdade você precisa ser Pedro. Que é quando você corre e entra de cabeça no milagre do Senhor. E vê algo transformar a sua vida. O que Deus espera de nós é que esse espírito de Pedro que a gente viu aqui, tome conta de nós e a gente seja afobado pela presença do Senhor. Se precisar gritar, se precisar pular, se precisar fazer o que for para ter a presença do Senhor, eu quero ter. Jesus, ele não nos deu um espírito de covardia. Jesus, ele diariamente olha para a terra procurando verdadeiros adoradores. E o nosso desejo tem que ser: Senhor, encontra em mim uma morada segura e que o Senhor possa me usar para que o evangelho seja propagado. Amém? Vocês estão me ouvindo ou não? Vocês estão muito mortos, né, gente? Eu não tenho nem forças para dar bronca em vocês, porque eu estou mais morto que vocês. Mas eu estou aqui, gente. Amém? Amém. Fala para mim, ou melhor, não fala, tá? Pensa. Quais são os mares que você tem enfrentado na sua vida? Talvez você tenha um parente doente na sua casa. Talvez seu pai esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez sua mãe esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez você tenha um desemprego dentro da casa. Seu pai não consegue emprego, sua mãe não consegue sustento. Talvez você tenha vícios na sua vida. Talvez algo na sua vida tenha levado você para bem longe do Senhor. Eu não sei quais são os mares que estão na sua vida. Mas eu tenho certeza que o Senhor está pronto para que você consiga abrir ele e triunfar sobre tudo aquilo que não vem do Senhor na sua vida. A terceira coisa que Moisés nos ensina é que a fé provoca a obediência radical. Repete comigo: a fé provoca, mais alto, provoca a obediência radical. Muito bom, gente. Lá em Êxodo, de novo, a palavra de Deus vai falar assim no capítulo 17. O Senhor respondeu a Moisés: vá diante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Pegue também o cajado com o qual você feriu o rio e vá até a rocha de Horebe. Eu estarei ali diante de você. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Moisés fez isso diante dos anciãos de Israel. Em um momento de escassez e necessidade, o povo de Israel estava morrendo de sede no deserto. E Deus mandou Moisés bater numa rocha com um bordão para que a água saísse e refrescasse e saciasse a sede do seu povo. Gente,
A gente viu aqui que o cajado de Moisés se transformou numa cobra. O cajado de Moisés, ao ser batido no chão, abriu um mar. E agora a gente vê que Moisés, a dar uma chapuletada na rocha, sai água dela. E o ato de bater na rocha através do cajado exigia não apenas uma obediência, mas também a fé que Moisés tinha em Deus. E ele confiou que, mesmo em uma situação de crise, o Senhor proveria água. O que Moisés está nos ensinando aqui, gente? O que essa passagem está nos ensinando aqui? O Senhor pede algo radical nas nossas vidas. Para você bater na rocha e dela extrair água. Algo que exige não só uma obediência, mas uma fé tremenda. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas que aqui trabalham nessa igreja como pastores em tempo integral, é basicamente essa obediência que a gente vive. Sabendo que nós estamos entregando as nossas vidas para que o Senhor use por completo e tendo fé que o Senhor estará com a gente em todo o processo. Eu não sei se você já viveu algo tão radical na sua vida. Algo que transformou não só o seu jeito de enxergar Jesus, mas fez com que a pessoa fosse diferente. A gente estava na conferência aqui de carnaval. Quem estava na conferência aí? E eu tive o privilégio de conversar com o pastor Luca Martini, em off aqui. E ele estava explicando como funciona as coisas lá na Inglaterra. E ele estava falando que, para você que não sabe, ele tem uma banda, que lá na Inglaterra, lá em Londres, é muito comum as pessoas ouvirem rock. Então, tem uma banda de rock praticamente em cada esquina de Londres. E ele tem uma banda que, na teoria, é secular, um estilo de música secular, mas as letras falam indiretamente e às vezes diretamente sobre Jesus. E eles tocam nesses lugares onde as bandas, enfim, de rock se apresentam lá em Londres. E ele estava falando que em uma das músicas eles estavam cantando e tinha um cara que estava assim, extremamente alucinado de droga, de bebida, de tudo que é de ruim na plateia. E ele estava assim, os caras estavam tocando rock, ele estava curtindo rock. E ele conta que tem uma música deles que ele fala que, explicitamente, tá? Eu não vou falar inglês porque eu nem sei falar inglês, e, enfim. Ele fala explicitamente que o diabo é mentiroso e tudo que você está vivendo é uma mentira. Mas eu trago a mensagem de Jesus, que é uma verdade. E ele conta que ele pega esse cara, ele estava cantando, e ele desce do palco e ele agarra esse cara assim, e ele começa a falar isso. Tudo que você está vivendo é uma mentira. E eu trouxe a palavra de Jesus, que é a verdade para você. Ele fala que aquele cara começa a olhar para ele, e instantaneamente, aquela alucinação que ele estava tendo de droga, de bebida, ele começa a sentir que ele estava ficando sóbrio novamente, e ele entende o que a mensagem daquela música passou. E ele conta que no dia seguinte, esse jovem estava lá na igreja, onde ele congrega, onde ele trabalha, falando: olha, eu entendi a mensagem que você me passou, e eu quero viver para o Senhor. O cara foi praticamente num bar resgatar um cara que precisava do amor de Jesus. Diante de tantos amores que ele buscou na terra, no mundo,
ele encontrou o amor de Jesus onde ele menos esperava. Uma mudança radical, onde fez um homem entrar no lugar menos cristão possível e praticamente pegar pelo pescoço o cara e falar: você está vivendo uma mentira. A palavra de Jesus vai te libertar. E adivinha? A palavra de Deus libertou aquele homem. Talvez a obediência radical que você precisa viver, gente, é nas suas redes sociais. O que eu vou encontrar aqui se eu abrir as redes sociais de vocês? Eu conto uma experiência para os meus amigos aqui, que, assim, algo que me chocou, que era uma menina que começou a me seguir no Instagram, uma adolescente aqui da nossa igreja, e eu fui ver o perfil dela e eu vi uma foto dela se batizando. E eu falei: nossa, amém, né? Glória a Deus. E na outra foto, ela estava vivendo algo extremamente mundana. Então ela tinha diante dela, ela tinha 2 fotos no Instagram. E diante dela, diante do perfil dela, apresentava um lado crente dela e um lado oposto do que qualquer cristão considera certo. O que eu vou encontrar se eu abrir as redes sociais de vocês aqui? O que eu vou encontrar se lá no chat do seu Instagram, talvez na barra de pesquisa do seu Instagram ou do seu navegador, o que eu vou encontrar lá se eu pegar o seu celular nessa noite? Talvez a mudança radical possa começar aí. Talvez você fale: Zé, eu não tenho nada para mudar, nem sei como mudar. Estou te dando a letra aqui. Comece a mudar quem você é nas suas redes sociais. Comece a pregar através das suas redes sociais. Ah não, isso é muito, né? Vou perder seguidores. Se eu começar a postar versículo, eu vou perder seguidores. Deus o livre. Batalhei muito para conseguir aqui os meus 500 seguidores. Ou, como esse menino aqui que eu contei, que tem quase 500 mil seguidores. Ele falou: eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Eu quero que todo mundo veja que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Se um menino que, na visão mundana, está mais do que encaminhado para ser alguém influente, ele entendeu que ele tem que abrir mão de tudo e falar de Jesus nas suas redes sociais, porque você, com seus seguidores, talvez menos de 1.000, menos de 500, ou até mesmo mais do que tudo isso, por que você não pode falar de Jesus nas suas redes? O que te impede? Você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha do que Ele tem feito por você? Porque você ainda não é um cristão radical? Você tem vergonha de Jesus? O Evangelho te deixa envergonhado? Fala para mim. Ah, mas eu acho que não é assim que funciona. Tudo bem, vamos deixar as redes sociais de lado então. Por que você não prega através das suas atitudes? Por que quando você chega na sua escola você fala um monte de baboseira e depois você vem aqui para a igreja levantar a mão? Por que você tem tanta vergonha de Jesus? Sabe, o Senhor, Ele está aqui. Eu acredito. O Senhor, Ele está aqui entre nós. E Ele está em busca de um coração radical.
de uma mudança completa da sua vida. Eu fico imaginando quando Jesus chamou os seus discípulos, e cada um foi de uma maneira diferente, alguns até pediram provas de quem era Jesus. Ah, se você é mesmo o Messias, faça tal coisa. E eles, ao ouvir e ver quem Jesus era, foram transformados. E assim, de verdade, quando a música está tocando aqui, a luz está apagada e eu vejo vocês com a mão levantada, eu imagino que vocês sejam crentes. Eu imagino que vocês morreriam por Jesus. Eu imagino que vocês falariam de Jesus a todo custo. Mas se você tem vergonha até de falar de Jesus para uma pessoa, eu sinceramente não sei que crente você é. Não sei que cristão radical você é. Talvez você seja um cristão pacífico. Ah, eu tenho aqui, já fui salvo, Deus já falou comigo, estou bem com o mundo. Não deixe de testemunhar o que Jesus fez. Eu fico imaginando esses israelitas que estavam com Moisés ao ver todos esses sinais. Tem uma passagem que fala que eles estavam no deserto e eles estavam com fome. E eles começam a reclamar com Moisés, falando: cara, olha o que você fez. Você tirou a gente lá do Egito. A gente era escravo? Tudo bem. A gente apanhava? Tudo bem. A gente era humilhado 24 horas por dia? Tudo bem. Mas pelo menos a gente tinha comida. Talvez vocês sejam os israelitas. Tão presos no pecado, que vocês não enxergam mais nada, a não ser um saciamento necessário e momentâneo. Vocês não querem falar de Jesus. Vocês querem que Jesus opere algo na sua vida. Um milagre. Vocês não querem vocês não querem mostrar o que Jesus fez na sua vida. Jesus já fez. Está tudo bem. Deixa ali agora. Não preciso que ele faça mais nada. Não preciso que ele fale mais. Talvez vocês sejam esses israelitas que preferem ficar presos no Egito, sendo escravos, amordaçados, mas pelo menos vocês têm comida. Pelo menos uma necessidade momentânea vocês conseguem suprir. Existe um quarto ato de Moisés com o seu cajado, aonde novamente ele consegue tirar água da pedra através de outro golpe na pedra. Só que Deus, ele é muito claro com Moisés. Ele fala para Moisés: vá até a rocha e ordene que dela saia água, e eu vou fazer isso. E Moisés, sem paciência nenhuma, chega na rocha e esmurra a rocha com o seu cajado, e ainda assim sai água. Porém, aí está um dos maiores atos de rebeldia de Moisés. Pois ele ouviu a ordem de Deus e ele preferiu fazer da maneira dele.
do jeito que ele achava melhor. Seja tomado pela raiva, seja tomado pelo ego, talvez, acho que não, mas pela uma confiança que ele tinha. E o Senhor repreende Moisés e fala: eu pedi para você fazer de um jeito e você fez de outro. Talvez o Senhor ele vai derramar algo sobrenatural na sua vida, mas você vai precisar entender que ainda assim, quem está no controle de todas as situações é o Senhor. E se Ele mandar você fazer de um jeito, você precisa fazer do jeito que Ele mandou. Porque o Senhor, Ele está em busca de pessoas com um coração humilde, para que ouça a sua voz, cumpra o que Ele está falando e vejam as maravilhas na sua vida e através da sua vida. Eu tenho um convite para fazer para você. Talvez você hoje nem prestou atenção no que eu falei aqui. Conversou o culto inteiro, porque eu sei que teve gente... Gente, vocês acham que não dá para ver, mas dá para ver muito vocês conversando aqui. Pode ser aqui, tipo, nas primeiras fileiras, e pode ser lá no fundo. A gente consegue ver quem não está prestando atenção. Mas eu creio que ainda assim o Senhor tem uma misericórdia sobre a sua vida. E ainda assim o Senhor quer se derramar na sua vida, por mais que você esteja assim, em outro mundo. O Senhor está chamando você para ser um cristão radical hoje aqui. Existem coisas que você precisa entregar para o Senhor. Você hoje é tomado por coisas que não vêm do Senhor. E o Senhor está falando: ei, eu preciso que você esteja fechado comigo, 100%. Não quero você 90%, não quero 80%, 50%, eu quero você por completo. Ou você vem comigo por completo, ou não vem. É isso que o Senhor está falando com você hoje. Uma mudança radical de vida. Se hoje você está aqui e entende que você pode ser usado ainda mais pelo Senhor, se existem algumas pontas soltas na sua vida que você não entregou para o Senhor, se você é uma pessoa que tem vergonha do Evangelho, se você é um israelita que eu estava preso, mas pelo menos eu tinha o que comer. Se hoje falta você dar um passo de fé ainda mais no que o Senhor tem para fazer na sua vida, queria que você ficasse de pé no seu lugar, sem medo de se constranger, sem medo de achar o que as pessoas acham de você, vão achar algo de você. Apenas um compromisso seu com o Senhor. Glória a Deus. Você que ficou de pé, eu vou pedir para você fechar o seu olho no seu lugar. Feche teu olho. Se você quiser abaixar a cabeça, se você quiser, enfim, só feche teu olho. E que você comece agora a pensar. Faz uma lista na sua cabeça de tudo aquilo que te afasta de Deus.
Talvez seja algum pecado escondido, que você tem tratado ele escondido. Algo que você tem deixado de lado. Mas você sabe que te fere, que fere o seu coração, que te afasta do Senhor. Comece a fazer essa lista, comece a listar isso na sua cabeça. E agora, na autoridade do nome de Jesus, comece a entregar nas mãos do Senhor isso. Fala: Senhor, eu não quero mais ser escravo da pornografia. Eu não quero mais ser escravo da fama, da idolatria. Eu não quero mais ser escravo, Deus, daquilo que me tira do Senhor. Começa a dar nome para as coisas que te afastam do Senhor. Senhor, às vezes o meu orgulho me impede de adorar o Senhor. O meu ego impede de adorar o Senhor. Senhor, às vezes a minha falta de fé faz eu não acreditar no Senhor. Talvez eu seja muito racional e eu preciso realmente ver o céu abrir para sentir a sua presença. Comece a orar no seu lugar. Senhor, existem pessoas aqui hoje, Deus, que querem ter uma mudança radical de vida, Pai. Senhor, existem pessoas aqui que não querem apenas um símbolo, Jesus, de ficar de pé, repetir uma oração. Não, Jesus, eles querem ser transformados. Existem pessoas aqui que estão de pé, que já foram batizadas, que já tiveram um encontro com o Senhor. Pessoas que já viram o agir do Senhor e ainda assim estão estagnadas, Deus. Pai, da mesma maneira que Moisés feriu uma rocha e saiu água dela, Deus, fere o nosso coração, Jesus, e que do nosso coração possa transbordar amor e fidelidade pelo Senhor, Deus. Que ao falar do Senhor, Deus, nossos olhos brilhem, Pai. Que ao criticarem o Senhor, Deus, nós consigamos defender o Senhor da mesma maneira que nós defendemos pessoas, times de futebol, celebridades, Jesus. Pai, que a gente possa enxergar o Senhor, Pai, como o único Senhor das nossas vidas. Que a gente não abra mão daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que quando a gente estiver passando pelo deserto, Deus, que a gente não pense em voltar para trás, porque nós éramos mais felizes, entre aspas, mas que a gente possa sentir o Senhor em todos os momentos, Deus. E que na autoridade do nome de Jesus, Pai, se essas pessoas que ficaram de pé aqui hoje fizeram uma oração sincera, Deus, se você viu sinceridade no nosso coração, Deus, que assim o Senhor possa transformar as vidas dessas pessoas, Deus. Nós não queremos, Deus, entregar as coisas aqui e durante a semana pegar de volta, Jesus. Nós queremos deixar tudo para o Senhor, Deus, tudo para o Senhor. E nós queremos apenas o Senhor de volta.
Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um segundo convite para fazer nessa noite. Queria que todo mundo ficasse de pé agora no seu lugar. Talvez você tenha vindo aqui e sentiu algo diferente no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu vim num culto aqui nessa igreja, num ginásio, numa quadra de futebol. Colocaram um culto, eu achava que ia ter futebol, mas não, tinha Jesus. Eu falei, quem é Jesus? Eu quero jogar futebol. E o pastor começou a pregar naquela noite, e eu chorei do começo ao fim daquela mensagem, porque eu fui confrontado pelo Senhor. E naquele dia, eu resolvi entregar a minha vida ao Senhor. Falei, Jesus, não faz mais sentido eu ouvir tudo que eu ouvi e não caminhar com o Senhor. Que o Senhor possa fazer morada no meu coração a partir de hoje. Se hoje você está aqui nessa noite e sentiu isso no seu coração, falando, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você levantasse a mão bem alto, porque eu quero orar com você. Se você é essa pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão. Pode ser lá atrás, pode ser aqui no meio. Deus abençoe vocês, Deus abençoe lá no fundo. Deus abençoe quanta gente. Eu preciso que você dê um passo de fé, e eu prometo que você vai ser recompensado por isso. Eu preciso que você que levantou a sua mão, venha aqui na frente. Vem aqui com esses irmãos aqui de colete, nós queremos falar com você. Se tem alguém do seu lado que levantou a mão, enganche com essa pessoa e vem aqui para frente. Você precisa fazer uma oração essa noite. Pode vir, tem pessoas lá no fundo, venha. Pode vir aqui para frente. Glória a Deus, gente. Pode vir aqui na frente. Já queria pedir para os membros da school, caso você não esteja aqui, meninos e meninas, já vem aqui para frente já, para você já grudar aqui, ó. Tem bastante menino aqui, ó. Cadê o piazada da school? Já vem aqui para frente também. Se você é a pessoa que quer aceitar Jesus nessa noite, pode vir aqui para frente. Venha, você que é da school, vem aqui, ó. Tem bastante menino aqui, ó. Bastante menino aqui. Homens da school, venham aqui. Líderes de célula, venham aqui. Supervisores de célula, venham aqui. Gente, presta atenção aqui em mim. Para tudo que você está fazendo aqui, presta atenção no que eu vou falar. O Senhor tem algo para fazer na sua vida. Talvez você não acredite. Talvez você não acredite em você. Mas o Senhor, Ele quer te usar de maneira diferente. Eu preciso que você repita essa oração comigo. Eu vou conduzir você a fazer uma oração. E você vai repetir essa oração comigo. Ela não é mágica. Ela não é... Não, você não vai sentir um poder depois que você repetir ela. Mas isso vai mudar a sua vida. Eu preciso que todos que estão aqui repitam essa oração. Amém? Todos que estão aqui repitam essa oração. Se você está orando por alguém aqui, pare de orar, porque ele precisa repetir essa oração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje me arrependo dos meus pecados, e hoje eu abro o meu coração para receber
tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e reconheço o Senhor como o único Senhor da minha vida. Obrigado pelo seu sacrifício. Faz morada no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu peço agora que o Senhor esteja selando essa oração nessa noite, Deus. Que hoje, Pai, o Senhor possa estar fazendo morada no coração dessas pessoas. Que essa oração seja uma oração verdadeira, Deus. Que não seja palavras jogadas ao vento, Deus. E que em nome de Jesus o Senhor possa fazer diferente na vida dessas pessoas. Usa cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que veio aqui na frente, eu preciso que você pegue o seu celular. Talvez ele esteja no seu lugar, depois você volta lá e pega e aponte para esse QR Code que está na tela. Por quê? Porque ele vai dar acesso a você, as pessoas da igreja. Você vai cair num grupo de WhatsApp e lá a gente vai falar com você, para você entrar numa cela, para a gente poder caminhar com você. Amém? Vocês entenderam? Então não sai daqui sem antes entrar nesse grupo de WhatsApp. Se você deixou o seu celular, volta para lá e aponta seu celular para lá. E Deus abençoe vocês. E a gente vai cantar ali uma breve música lenta ainda, porque tem pessoas orando. E depois você já pode se encaminhar para sua casa. Que Deus abençoe vocês.